Como as escrituras chegaram a nós? Se você pegar o seu slide 24, né, vamos ver que a escrita existia mesmo antes de Moisés. E ele, como primeiro autor, né, os materiais da escrita que foram sendo usados na escritura o primeiro material foi pedra. No versículo 18 do capítulo 31 de Êxodo está escrito: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Aliás, essa é a única referência que diz literalmente que Deus escreveu algo com o dedo dele, né, na pedra. Outro material que era usado era argila, né, e a escrita que era usada na argila era chamada de cuneiforme, que a argila se escrevia com um tipo que seria tipo um estilete de madeira dura, um outro material, e depois que escrevia se assava no forno e se secava, né? E aí isso preservou por séculos e séculos. Terceiro material usado foi a madeira, né? Isaías, vamos ler Isaías capítulo 30, versículo 8, né? Vamos ver que Deus fala aqui através do profeta Isaías, né? Isaías 30, versículo 8, diz assim: vai, pois, agora, escreve isso em uma tábua perante eles e aponta em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Então Isaías escreveu numa tábua, nesse caso provavelmente madeira. Abacuque também, Deus fala, escreve em tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Então talvez era uma coisa grande, a madeira, né? Abacuque fala, Abacuque 2:2, essa referência. O quarto tipo de material usado era o couro, né? O couro, ele se escrevia, podia se escrever de um lado e de outro, e ele podia ter uma largura de 28 centímetros até 70 centímetros, e de comprimento podia chegar até 30 metros, né? E ele era enrolado, né? Então dava uma coisa muito pesada, né? E às vezes difícil de carregar e tudo. O quinto tipo de material para escrita foi o papiro. O papiro foi uma coisa inventada no Egito, onde eles pegavam folhas de cana, tira de cana, e colavam e formavam folhas. As folhas podiam medir de 8 por 15 centímetros até 23 por 38. E muitas vezes eles uniam uma folha a outra, enrolava também, como o couro lá, que eu já citei, e podiam ter rolos de até 10 metros. Tem um testemunho de um rolo hoje que foi achado com 47 metros de comprimento de papiro. O outro material usado foi o pergaminho ou velino. O que é isso? Apareceu pergaminho, vem como fruto na cidade de Pérgamo, que é citada no Apocalipse. Era feito de peles de animais, mas pele muito fina, de excelente qualidade, normalmente escrito dos 2 lados, né? E preservado também, enrolado, em rolo e tudo. Esses são os principais materiais da escrita que você pode ver aí no slide 24. No
no slide 25, sobre como as Escrituras chegaram a nós, né, temos o segundo ponto aí, é o códice. Que era o códice? Né, o códice era, eles colavam várias folhas, né, de pergaminho, ou papiro, ou coisa assim, e transformava em livro. Foi facilitando assim o transporte, e podia ter mais escritura condensado num local não tão grande como rolos e rolos, né? Então o códice é o precursor do livro moderno, vamos dizer assim, né? E outro ponto importante, como as escrituras chegaram até nós, é os instrumentos, né, que se usavam para escrever mesmo, para colocar as letras lá. Primeiro, a tinta, né? A tinta negra era uma mistura de fuligem ou fumo misturado em cola e com água, né? Na descoberta dos rolos do Mar Morto, que foi no século XX, os escritores descobriram, os pesquisadores descobriram que se usou tinta de ossos queimados de cordeiro, em azeite. Então era um outro tipo de tinta. O material que se usava para escrever a tinta era um cinzel que se usava para escrever na pedra, né? Um estilete de metal ou de madeira dura para escrever na argila, e para papiro e velino se usava pena, no princípio, de animais, né? Só muito mais tarde que apareceram as penas metálicas, mas os testemunhos que temos absolutamente eram penas de animais, pena de ganso, coisa parecida. Como eu disse antes, nós não temos, né, nenhum escrito original, nem do Velho Testamento, nem do Novo, né, porque são 2000 anos, então não tem nada descoberto, preservado, e mesmo as descobertas mais antigas vêm só a partir do século II. Agora, como as escrituras chegaram até nós, quais foram os idiomas usados, né? O principal no Velho Testamento foi o hebraico, sendo que o hebraico original, ele não tinha os pontos das vogais, que foi acrescentada depois do ano 500 da nossa era. Para quem é estudioso do hebraico vai saber que aqueles pontinhos, aqueles tracinhos em cada letra formam uma determinada vogal, porque o hebraico não tem vogal. A segunda língua foi o aramaico. Ele aparece em algumas pequenas porções do Velho Testamento e algumas palavras do Novo Testamento. Duas palavras, né, que eu amo. Uma delas é Abba. Abba é pai, é o pai num sentido carinhoso, né? A Abba é aquela, seria no português mais perto, um papai, né? Aquela, quando a criancinha chama o seu pai, Abba. Então, Abba Jesus falou que quando ele ora no Getsemane, ele ora isso, Abba, Pai. Então, Abba é aquela declaração de submissão, de intimidade gloriosa que o Espírito Santo, diz em Romanos 8, nos leva a clamar Abba, Pai. E Paulo também fala isso em Gálatas, Abba, Pai. Porque nós somos filhos, recebemos o Espírito que clama Abba. A outra palavra hebraica ou aramaica do Novo Testamento é Maranata, que é traduzido como ora vem, Ora vem, Senhor Jesus. Seria uma oração
de alguém que deseja que o Senhor volte. Maranata, ora vem, Senhor. Nós vivemos tempos difíceis, tempos, né, de sinais e coisas acontecendo que nos mostram que talvez estejamos no princípio das dores, e a vinda do Senhor é certa e cada dia mais próxima. Então é um momento muito glorioso para se orar. Maranata, ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. E o grego, né, a terceira língua mais importante lá, é o Novo Testamento, né? Ele foi escrito em grego koiné, um tipo de grego, né? E era a língua internacional usada na época de Cristo. Praticamente o mundo inteiro falava grego, seria tipo um inglês de hoje, né? O mundo inteiro falava grego. E o grego tem as suas nuances, as suas peculiaridades, né? E depois vamos falar sobre uma tradução em grego do Velho Testamento, né? O grego, a Septuaginta. Aqui no slide 27, se você olhar aí, tem uma figura de um papiro do século II ou III, né, que foi codificado, digitalizado. Existe esse instituto que digitaliza esses manuscritos aí. Então, como as escrituras chegaram até nós? Elas chegaram até nós através dos seus testemunhos que a gente viu, né? Os manuscritos, as pedras, os pedaços de argila, pedaços de couro de animal, os velinos, os papiros, e manuscritos em geral. Manuscritos porque... Então, manuscrito, a gente falar de agora em diante manuscrito, porque tudo foi escrito à mão, né? Mesmo que fosse desde a pedra até os papiros, os velinos. Então, os manuscritos que existem hoje espalhados pelo mundo, né, em grego, nós temos cerca de 4.500 a 5.000, e cerca de 15.000 outros manuscritos em outras línguas antigas, latim e outros, principalmente, outras línguas. É fantástico a gente voltar a citar isso, o testemunho desses manuscritos nos dá uma certeza que Deus nos deu o texto, né? Se você pegar um escritor antigo, como Homero, que é um clássico, né, grego, que escreveu a Ilíada e a Odisseia. Se você pegar os escritos de Homero, os manuscritos da Ilíada e Odisseia de Homero, e juntar tudo numa pilha, você vai ter uma pilha de, vamos dizer, de altura, mais ou menos de altura, vamos dizer, vamos pegar assim, para comparar, uma altura de, no máximo, 1 metro. Se você pegar os manuscritos do Novo Testamento que existem espalhados pelo mundo, nos institutos, nos museus, dos quais eu já vi alguns, né? No Museu de Israel, também no Museu de Nova York e outros lugares. Se você pegar esses manuscritos e formar uma pilha, enquanto que Homero tem 1 metro aproximadamente, os manuscritos, se você empilhar todos no Novo Testamento, são cerca de 20.000, né, contando as línguas antigas, você vai ter uma pilha de 2 quilômetros de altura. Então isso te dá uma confiança que o Novo Testamento é confiável. Você pode realmente afirmar que Deus nos deu um texto, e isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é
nos dá uma convicção que a Bíblia que a gente manuseia hoje, ela é confiável, ok? Bom, os manuscritos, como eles são classificados? Né? Eles são classificados de dois modos principais. Eles são escritos com letras maiúsculas. As letras maiúsculas eram chamadas de unciais, tudo junto. E normalmente, principalmente nos velinos, né? Eles usaram muito esse tipo de escrita uncial, tudo junto e tudo maiúsculo, não tem ponto, tem vírgula, né? As palavras todas juntas. E outro tipo de classificação eram os cursivos ou minúsculos, né? Dos quais a maioria. E o primeiro manuscrito que aparece cursivo é um manuscrito do século IX. Bom, agora, alguns manuscritos famosos, vamos citar alguns deles agora. Primeiro manuscrito muito famoso, muito citado, muito conhecido, é o manuscrito sinaítico. Ele é chamado de Códice Aleph. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, né? Ele é de 340, no ano 340, ou seja, do século IV. Então é um manuscrito muito antigo. Ele foi descoberto em 1844, né? E ele contém o Novo Testamento completo. É um manuscrito fantástico. Outro manuscrito interessante de citar é o Códice B, ou Manuscrito Vaticano. Ele é também do século IV, entre 325 ou 350, provavelmente a data que ele foi escrito. Então, ele contém Novo Testamento, sem alguns livros e sem algumas passagens, e ele foi catalogado em 1481. Esse Códice B, o Manuscrito Vaticano, por exemplo, em Marcos 16, o último livro do Evangelho de Marcos, do versículo 9 a 20, ele não aparece nesse manuscrito. João 7, 53 a João 8, 11, a história da mulher apanhada de adultério, também não aparece nesse manuscrito antigo, o Códice B. Códice B de bola. Isso, se você for para o seu slide 29, a gente chega no manuscrito alexandrino, ou Códice A. Ele é de 450, do ano 450. Ele, século V, existem inúmeros fragmentos desse códice, ele é todo fragmentado. O outro manuscrito famoso é o Códice C, do século IV, provavelmente não tem a data exata, chama Manuscrito Efraim. Ele tem um nome especial, chama-se palimpsesto, ou raspado. Por quê? Esse nome Efraim é porque um padre, alguma coisa assim, quando escreveu sobre esse manuscrito, e de repente em 1840 um irmão, um pesquisador chamado Tischendorf, ele descobriu que aquele escrito do padre lá, o Efraim, estava num manuscrito, e de repente ele notou, raspou uma letrinha e notou que tinha alguma letra, alguma coisa debaixo do manuscrito. Aí ele foi raspando e descobriu esse Códice C, que estava debaixo
do escrito do Efraim. Quer dizer, o Efraim usou o manuscrito do século IV para escrever em cima dele, né? Então mas ele conseguiu recuperar esse Códice C. Outro manuscrito famoso é o Códice D. O Códice D é o manuscrito Beza. Ele é do século VI, do ano 550. Ele foi encontrado em 1562 por Theodore Beza, por isso o nome, manuscrito Beza. Ele era um assistente de Calvino, né? Provavelmente ele que herdou a capacidade de Calvino de estudo, porque muitos dizem que Calvino talvez tenha sido um dos maiores exegetas da palavra de Deus. Quando você faz uma exegese da palavra de Deus, é você, a partir dos originais grego e hebraico, você estudar versículo a versículo e interpretar aquilo a partir das línguas originais. Tem outros manuscritos que foram feitos para serem lidos. Eram os manuscritos lecionários, era feito para se ler, né? Isso nós vimos lá no nosso slide 29. Vamos dar uma pausa e continuamos.